Olá pessoal, voltamos para mais uma videoaula. Nós estamos dando continuidade à aula anterior, que hoje nós vamos falar de iluminação. A iluminação é bastante importante dentro do ambiente de trabalho, porque dependendo da quantidade de iluminação, não vai ter o desgaste visual que a gente propriamente diz. Imagina aí, você chega, vamos pensar numa sala de aula. Se você chegar e não tiver luz, o que que acontece? Você vai precisar muito mais da sua visão para tentar ver o que está no quadro escrito pelo professor. Então, você tem um desgaste visual, e esse desgaste visual acaba acontecendo o quê? Que a gente tem um estresse físico no nosso corpo. Muitas vezes, quando você lê demais ou esforça muito a vista, você fica com dor de cabeça, ou fica estressado. Então, a iluminação é ideal. A iluminação ela tem que estar adequada para aquele ambiente, tá certo? Ela é feita a quantidade de lux, é, é medido pelo luxímetro, que é um equipamento que nós vamos falar mais na frente, mas ele é bastante importante fazer essa medida, porque se você acertar a quantidade certa, o ambiente vai estar mais agradável visualmente, ou entrada, a gente tem que ver a entrada de luz, entrada natural e artificial, tá certo? Gonzaga, mas quem faz isso? Muitas vezes é o arquiteto ou o engenheiro que ele está fazendo a planta, ele coloca a quantidade de iluminação. Mas não quer dizer que quando a gente faz no programa de gerenciamento de risco, é, analisando e vendo que a iluminação está baixa, a gente pode pedir diretamente ao dono ou ao responsável que tenha uma modificação daquela iluminação. A gente, pelo luxímetro, a gente consegue medir essa quantidade de luz que está presente, ver praticamente se está tendo uma diminuição, que eles têm uma durabilidade, as lâmpadas. Então, no decorrer de uma avaliação que é feita anualmente, que você pode fazer, você vê que tá tendo aquela diminuição. Eu já pedi para fazer substituição. Às vezes o dono ele pensa, mas ainda não queimou aquela lâmpada, mas o ambiente ele fica mais agradável para o colaborador e a produtividade aumenta, do ponto de vista assim, tá certo? Então vamos lá. Esse aqui é um aparelhinho mais básico, que é um luxímetro, tá certo? Aqui são alguns pontos básicos do luxímetro. Eu estou disponibilizando juntamente com essa aula outra videoaula minha, mostrando um luxímetro na prática, tá certo? Mas aqui o luxímetro é bem padrão. Ligou o luxímetro, essa partezinha branca, você pode ver que aqui tem um medidor, tá certo? Esse medidor padrão. Aqui tem, na outra extremidade, é feito tem uma fotocélula. Essa fotocélula não pode tocar nela, que o pessoal muitas vezes chegou para mim e disse assim, Gonzaga, eu botei o dedo. Não pode, porque pode ser que você pode estar danificando diretamente o equipamento. Então, nessa fotocélulazinha, essa partezinha branca que está aqui, ó, é onde eu não posso tocar nela. Eu tenho que colocar, deixar ligado pelo menos 5 minutos quando eu ligar o equipamento. Pronto, liguei o equipamento, eu deixo ele exposto por 5 minutos no ambiente, tá certo? Para começar a fazer as medições. Eu não posso ligar ele na primeira vez e colocar, porque pode ser que dê um erro na leitura. Então, eu liguei o equipamento, eu coloco ele a uma altura no máximo 75 centímetros do piso. Por que, Gonzaga? Porque ele vai me dar uma altura padrão. Se a pessoa, você fizer a medição em pé, tá certo? Se a pessoa tiver sentado, vai também depender muito do ambiente, você vai fazer a medição na altura visual do colaborador. Você não vai fazer baixo demais, porque isso influencia a quantidade de lux, ele vai diminuir conforme você for diminuindo o tamanho, descendo o medidor, o luxímetro. Então, ele tem que estar numa altura aceitável. Se for uma medição em pé, 75 centímetros do piso. Se for uma medição, todo mundo que você veja, um exemplo, você está no escritório e vê que o ambiente todo mundo é sentado, faz a atividade sentado, né, nas mesinhas, você vai fazer a medição na altura visual, que se for pensar é quase 75 centímetros do piso, tá certo? Outra coisa que a gente tem que fazer, evitar a sombra, diminuir a quantidade de lux. Então, sempre você vai ficar na direção da parede e colocar o aparelho para outra direção, tá certo? Isso aí evita diretamente sombra, fazendo essa circunferência toda, tudo bem? Então, pessoal, esses são os padrões mais específicos do aparelho. Eu vou mostrar mais na prática, tá certo? A todos. E quando a gente liga o aparelho
e vai fazer as medições, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantos pontos eu vou medir. Porque muita gente me pergunta, Gonzaga, tá lá, quantos pontos eu devo medir? Então, outra NBR que vocês devem anotar, NBR 15215. Essa NBR diz a quantidade de pontos que eu devo medir naquele local. Esse K quer dizer fator, tá certo? Fator K, que é para a quantidade de pontos. É uma fórmulazinha que a gente utiliza bem básica. O C significa comprimento do ambiente e o L largura. Então, eu vou medir o comprimento vezes a largura, tá certo? Aí, o que eu faço? O H é a altura entre o plano do trabalho e a parte inferior da verga da janela. Então, se tiver janela, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a altura entre o plano da base até a parte do eixo inferior da verga da janela, até aquela extremidadezinha da janela que você encontra, tá certo? Que isso vai influenciar, vezes o comprimento, vezes a largura, mais a largura novamente. Quando eu faço comprimento vezes largura dividido pelo H, que é a altura do piso até a verga da janela, que vocês viram isso e com certeza em desenho, o que acontece? E multiplico novamente com comprimento mais largura, eu consigo achar a quantidade de fator. Um exemplo, fiz isso aí no ambiente de sala, que a gente vai aplicar quando voltar às aulas, tá certo? A prática. E a gente achou o K acima de 3. Então, quantos pontos eu vou ter que mensurar? 36 pontos. Gonzaga, então quer dizer que eu vou ter que fazer 36 avaliações naquele local, é? E como é que eu vou... Opa, desculpe, só um minutinho. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Desculpa, pessoal, aqui voltou para a primeira aula, mas eu vou voltar aqui. Pronto, e como é que eu vou fazer isso? Tá aqui, né? Eu vou pegar o quadrante, isso aqui é a planta do local, ou você vai medir, como você já sabe, o comprimento vezes a largura. Pegou, sabe o metro quadrado e vai dividir. Se um exemplo, se aqui deu 2.000 metros quadrados e eu sei que eu tenho 36 pontos, eu vou dividir 2.000 metros quadrados dividido por 36. Então, eu sei cada metragem quadrada no ponto. Então, vai dizer que aqui é 3 por 3, vou ter que fazer um ponto. 3 por 3, outro ponto. E assim vai. É um exemplo, viu, pessoal? E nisso, numa distância da parede, eu vou fazendo todos esses pontos. Quando eu pego os 36 pontos, por exemplo, deu 500, 300, 400 lux naquele ambiente, em cada ponto, desculpe, eu pego cada lux desse, somo tudo, os 36 lux, certo? 36 pontos, certo, pessoal? Porque cada vez eu vou e faço a medição. Nesse ponto 1, deu 400. Ponto 2, 500. Ponto 3, 300. Ponto 4, 400. Somo tudo. Somo todos esses 36 avaliações. Depois o que? Eu divido por 36 para dar uma média. Eu tenho que fazer uma média. Porque eu não posso botar um somatório geral. Porque, tipo, exemplo, se eu somar todos esses lucros vai dar 15.000. 15.000 é uma temperatura que é quase que eu estivesse pegando fogo diretamente. No sol direto, vindo, eu tendo contato, dá 2.000, 3.000 lux. Eu colocando assim diretamente no sol, exposição. Imagine dentro do ambiente fechado. Aí vai estar, as lâmpadas estão vindo 15.000 lux. Então é improvável. Então eu tenho que fazer uma média. Então quando eu faço essa média, eu vou dizer que essa média aqui desse ambiente, ele deu 400 lux. Pego os 400 lux, vou colocar na norma. Na norma tem lá. Escritório tem que ter no mínimo 300, no máximo 500. Ok, então ele está nesse padrão, então está aprovado, tá certo? Tem 400, mas no escritório tá 500 a 800. Então ele está abaixo da quantidade de iluminação. O que devemos fazer? Trocar as lâmpadas ou ver se tem lâmpadas queimadas, tá certo? São as medidas para a gente aplicar. Então, pessoal, por hoje essa aula ficamos por aqui. Assista a aula de como utilizar o luxímetro, tá certo? Que eu vou disponibilizar. E nós vamos aplicar tanto do ruído como do luxímetro, que eu tinha falado nas aulas anteriores, na prática, quando voltarmos às aulas, tá certo? Então, tudo de bom e bom estudo.